nossa fé. No primeiro momento, como vimos antes da caminhada, foi proclamado o evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus entra aclamado pela multidão. Entra montado num jumentinho. Por que Jesus faz questão de entrar em Jerusalém? Os reis, quando venciam uma batalha, reuniam o seu exército e entravam nas cidades montados em grandes cavalarias junto com os seus. Jesus, sendo o rei dos reis, entra em Jerusalém montado num jumentinho, símbolo da simplicidade, da humildade. Porque o reino do Senhor é o reino da justiça, é o reino da paz, é o reino do amor. Por isso o símbolo do jumentinho, o símbolo da simplicidade. E quem era aquela multidão que aclamava Jesus, Hosana, Hosana ao rei? Colocavam suas vestes para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém sem sequer pisar no chão. Colocavam os seus mantos, os ramos. Aquele povo, aquela multidão, era a multidão daqueles que tiveram a oportunidade de estar com o Senhor. Nós temos acompanhado ao longo deste período das 5 semanas da quaresma, tudo que Jesus tem feito. Multiplicou os pães, curou o cego, curou o coxo, restaurou a audição de quem era surdo. A multidão que está ali é a multidão daqueles que tiveram encontro com o Senhor e tiveram sua vida transformada. Hoje, caríssimos, nós somos símbolos dessa multidão. Um povo agradecido que vem ao encontro do Senhor. Porém, caríssimos, é importante dizer que precisamos sermos perseverantes na nossa opção pelo Senhor. Muitas coisas se levantam contra nós, contra a nossa fé. Como foi com aquela multidão, que por um momento acolheu Jesus e o aclamou, mas no segundo momento, como acabamos de ver agora no Evangelho da Paixão, parte daquela multidão também estava ali e gritava: crucifica-o. Jesus, caríssimos, vive este momento. Por um instante aclamado e por outro condenado. Jesus vive tudo isso por amor à humanidade, a cada um de nós. E mesmo, caríssimos, na nossa infidelidade, Cristo permanece fiel, o que é próprio de quem ama. E aí, adentrando a segunda parte da nossa liturgia de hoje, a narrativa da primeira leitura do profeta Isaías revela a face do servo sofredor, que configura a imagem do Cristo. Aquele que lhe bateram, que arrancaram a barba, que viraram as costas, mas que permanece fiel. E o grito dado em resposta à primeira leitura do profeta Isaías é o salmo que diz: meu Deus, por que me abandonastes? Jesus se faz presente no grito de tantos que hoje estão clamando por misericórdia, por amor, por compaixão. Não é por acaso que o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e fome, com o lema: dá-lhes vós mesmos de comer. É o grito do Cristo em cada irmão que continua passando fome, que continua a viver o seu calvário, que nós somos chamados a fazer-nos solidários ao Cristo que sofre no irmão. E aí é muito interessante porque Paulo, escrevendo à comunidade dos Filipenses, revela a figura do Cristo semelhante ao Pai em tudo,
esvaziou-se de si mesmo, para que na sua vida fizesse a vontade, se realizasse a vontade do Pai, que tem como plano a salvação da humanidade. Caríssimos, para compreendermos esse mistério que celebramos, para vivermos bem essa semana grande que chamamos de Santa, é preciso, como Cristo, esvaziar-nos de nós mesmos, para que na nossa vida, como na vida do Senhor, se faça a vontade do Pai. Paulo, escrevendo aos Filipenses, revela esta figura do Cristo. Semelhante ao Pai, mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. É preciso esvaziar-nos de nós mesmos, para que na nossa vida, como na vida do Cristo, se realize a vontade de Deus. E somente assim vamos compreender o mistério do Evangelho que acabamos de ouvir de Mateus. Todo o caminho que Jesus faz da paixão. Entregue para ser crucificado. Acompanhamos toda a narrativa belíssima do Evangelho de Mateus. Quanta dor, quanto sofrimento do Cristo. E quando Pilatos vai dizer ao povo, por ocasião da festa, é costume que se solte um dos prisioneiros. Quereis que vos solte Jesus ou Barrabás? Toda a multidão grita, Barrabás. Pilatos diz, mas o que fez este homem? Que devo fazer então com ele? A este, a multidão grita, crucifica-o. Cristo, caríssimos, ao abraçar a cruz nesse momento, carrega sobre si toda a dor, todo o sofrimento da humanidade. Os nossos pecados pesou sobre si, e é graças às suas chagas que nós somos curados. E este é o mistério de amor que hoje celebramos. Jesus abraça a cruz. Abraça o sofrimento, abraça a dor, para que na cruz possa vencer todo o sofrimento, por amor à humanidade. E aí é muito interessante, caríssimos, toda a narrativa que Mateus vai fazendo, todo o diálogo de Pilatos com a multidão, até chegar o momento em que Jesus é de fato levado para o Calvário e é colocado entre dois malfeitores. Olha o lugar que Jesus ocupou. Olha o trono dado para este rei. E zombaram dele, porque colocaram sobre ele um manto vermelho, colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, claro. E em cima, na cruz, estava a inscrição, este é o rei dos judeus. Caríssimo, Jesus passa por todo este sofrimento, por toda esta dor. Despido da sua divindade, feito homem, é levado ao extremo. Porque ser crucificado era se tornar o opróbrio da humanidade. Era a pior morte que podia existir. É tanto que foi colocado entre dois malfeitores. O trono dado para Jesus foi o madeiro da cruz. Mas ele abraça isso, por amor à humanidade, por amor a cada um de nós. E Jesus passou tudo isso por toda a humanidade. Mas se só existisse você, Jesus teria passado por todo o sofrimento, por toda a dor, e teria entregue a vida por amor a você, porque o Senhor nos vê de forma única. Este é o amor que celebramos. E é muito interessante porque algumas coisas no Evangelho de hoje, de forma particular, nos chama a atenção. Enquanto Jesus vai carregando a cruz, e aqui é o símbolo da nossa cruz. Quantas vezes também nós passamos por momentos difíceis na nossa vida? Quantas vezes a nossa cruz parece pesada? Aqui há algo muito interessante. Pegaram um certo José de Cirene
e fizeram com que ele ajudasse Jesus a carregar a sua cruz. Não é por acaso que José de Cirene está colocado aqui. No caminho do Calvário, um auxílio é necessário. Quantas vezes, caríssimos, também nós somos chamados a sermos a figura de José de Cirene no Calvário da vida do nosso irmão. É o que a igreja nos convida a fazer hoje com o tema da campanha da fraternidade. Dá-lhes vós mesmos de comer, é ser na vida do outro a figura do Simão de Cirene, ao Cristo que continua a sofrer. Quando estendemos a mão, quando damos um prato de comida para quem tem fome, nós somos no caminho do Calvário deste irmão, o auxílio necessário, como foi José de Cirene na vida de Jesus. Um outro episódio que nos chama muito a atenção é quando Jesus, já colocado sobre o Calvário, entre os dois malfeitores, como eu já disse, ele é insultado por um dos malfeitores. Se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Já pensou se Jesus, diante desta provocação, resolve salvar a si mesmo? Ele salvava a si mesmo e toda a humanidade estaria condenada. Mas Jesus está ali para cumprir a vontade do Pai. Caríssimos, é preciso pensarmos nisso. Esvaziarmos de nós mesmos é deixar que a vontade do Pai se cumpra em nossa vida. É mesmo diante da provocação do outro estarmos firmes ao nosso propósito de amar e servir o Senhor. No nosso ministério, na nossa pastoral, quando somos provocados, salva a si mesmo. Foi a última tentação de Jesus já na cruz. Mas ele estava firme no propósito de que se cumprisse na sua vida a vontade do Pai. Aqui é muito interessante, porque o outro malfeitor colocado ao lado de Jesus diz para aquele primeiro que o provocara: não tem sequer compaixão? Nós sofremos porque merecemos, mas ele nada fez para merecer este sofrimento e dor. E voltando-se para Jesus, preso à cruz, diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus se volta para aquele homem malfeitor, que teve toda uma vida de erro, está nos 46 minutos do segundo tempo da sua vida, parece já não ter mais salvação. Mas Jesus olha para ele, fita nos olhos, ele diz para aquele homem que era ladrão. Jesus se faz amigo do ladrão para lhe roubar o coração. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Caríssimos, mesmo no último instante da sua vida, bastou aquele homem reconhecer quem é Jesus para alcançar dele a salvação. Nós que estamos aqui hoje, somos chamados, caríssimos, a darmos início a essa semana que chamamos de Santa, no propósito de uma vida nova com o Senhor. Precisamos aprender a sermos na vida do outro um José de Cirene, na sua necessidade, ser o auxílio necessário no seu Calvário, mas precisamos, sobretudo, reconhecer Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, caríssimos, o Cristo continua entre nós, mas muitas vezes não o reconhecemos. Mas Ele está entre nós naquele que nos estende a mão. Ele está entre nós na campanha da fraternidade, que tem um lema: dá-lhes vós mesmos de comer. Que os nossos olhos, como daquele homem, mesmo no último instante de sua vida, nos 46 minutos do segundo tempo da sua vida, que os nossos olhos, como daquele homem, se abram a enxergar Jesus crucificado e sofredor em cada irmão. Amém?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.